Dando continuidade à nossa aula passada, que nós falamos sobre fotoperiodismo e sua influência sobre o florescimento das plantas, nós vimos que o período sensível e que realmente determina a resposta das plantas é o período noturno. Nós vimos que uma planta de dias curtos, na verdade, é uma planta de noites longas. Nós vimos que as plantas de dias longos é, na verdade, uma planta de noites curtas. Uma segunda pergunta que nós precisamos responder é qual o local de percepção do estímulo fotoperiódico? Onde que a planta percebe o estímulo fotoperiódico? E eles verificaram que plantas que estavam sem folhas, elas não percebiam o estímulo fotoperiódico para florescer. E além disso, esse estímulo poderia ser perfeitamente transmitido de uma planta para outra via enxertia, fosse ela direta ou indireta. Mas o estímulo para florescer é transmitido de uma planta para outra pela enxertia. Ou seja, plantas sem folhas não percebem o fotoperíodo. E a transmissão acontece através da enxertia. Então eles verificaram que, na verdade, o órgão responsável pela percepção são as folhas. As folhas são os órgãos da planta que percebem o fotoperíodo, e que medem o fotoperíodo. Aqui nós podemos ver, nesse exemplo do lado esquerdo, uma enxertia direta. O que é enxertia direta? Eu peguei uma parte da folha e fiz a enxertia diretamente na planta. Nós podemos ver que o doador dessa planta do lado esquerdo, ele já estava induzido ao florescimento e, portanto, fez com que houvesse o florescimento mostrado nessas flores menores aqui. Porém, quando o doador, que é essa parte superior, não estava induzido, não havia o florescimento. Aqui são folhas que estão sendo formadas. E na enxertia indireta, isso também foi comprovado. Aqui nós temos uma planta que ela está induzida ao florescimento e, portanto, ela está florescendo. Se nós pegarmos essa parte superior da planta e transferirmos, enxertarmos numa outra planta, esta outra planta começa a florescer. Se eu pegar esse ramo dessa planta e enxertar nessa outra planta, essa outra planta também começa a florescer. Se eu pegar esse ramo e enxertar na outra planta, essa outra planta começa a florescer. Ou seja, uma enxertia indireta é capaz de transmitir o sinal indutor do florescimento. E qual a natureza dos fotorreceptores que estão presentes nas folhas e que são capazes de perceber e medir o número de horas de luz? Ou, na verdade, o número de horas do escuro. Esses experimentos foram feitos na década de 1940 por Borthwick e alguns colaboradores, trabalhando com o estudo do florescimento em plantas. Já sabendo que o período noturno é o período sensível e que é onde mede o florescimento, a número de horas propriamente dito, eles fizeram a interrupção do período noturno com diferentes comprimentos de onda do espectro visível, desde os 400 nanômetros até os 700 nanômetros, e verificaram que havia apenas a resposta quando havia interrupção com a luz vermelha e a luz vermelha distante. Quais são os pigmentos que são responsáveis pela percepção da luz vermelha e da luz vermelha distante, que está relacionado com a fotomorfogênese? São os fitocromos. E além disso, eles apresentavam fotorreversibilidade, exatamente como acontece com os fitocromos. Então, os fotorreceptores que estão relacionados com a percepção da luz, relacionado com o fotoperiodismo, são os fitocromos. Eles que vão perceber a luz e vão desencadear uma via de transição de sinais que vai levar ao florescimento como resposta final. Nesse experimento está mostrando justamente isso. Eu vou fazer o experimento da parte de cima e vou deixar que vocês façam o experimento da parte de baixo. Na parte de cima nós temos plantas de dias curtos, ou seja, plantas de noites longas. Aqui está mostrando o tracejado, o fotoperíodo crítico. Então, nesse primeiro caso, eu tenho uma planta de dias curtos. Qual que é o conceito de planta de dias curtos? Floresce quando submetido a um fotoperíodo menor do que o seu fotoperíodo crítico. O fotoperíodo é menor que o seu fotoperíodo crítico? Não. O fotoperíodo é maior que o seu fotoperíodo crítico. Portanto, ela está numa condição não indutora, ela vai vegetar. Eu vou fazer o mesmo raciocínio falando do período escuro. Uma planta de dias curtos é uma planta de noites longas. Então, as noites têm que ser maior do que aquele fotoperíodo crítico. A noite é maior que o fotoperíodo crítico? Não. Então não está numa condição indutora, portanto ela vai vegetar. Nesse segundo caso, nós temos uma planta de dias curtos. O que é uma planta de dias curtos? Floresce quando submetida a um fotoperíodo menor que o seu fotoperíodo crítico. O fotoperíodo é menor que o seu fotoperíodo crítico? Sim. Portanto ela floresce.
Se nós olharmos o período noturno, uma planta de dias curtos é uma planta de noites longas. Portanto, ela floresce quando submetida a um período noturno maior que seu fotoperíodo crítico. O período noturno é maior que seu fotoperíodo crítico? Sim, portanto, ela vai florescer. Nesse terceiro caso, nós temos uma planta de dias curtos. O que é uma planta de dias curtos? Floresce quando submetida a um fotoperíodo menor que seu fotoperíodo crítico. Está submetida a um fotoperíodo menor que seu fotoperíodo crítico? Sim, está. Então ela deveria florescer. No entanto, foi feita a interrupção do período noturno. Então agora, ao invés de ter uma noite longa, a noite ficou curta, ficaram 2 pedaços menores. O que é uma planta de dias curtos? É uma planta de noites longas e de forma contínua. Nós interrompemos com a luz vermelha, interrompemos a noite, e o que aconteceu? Ao invés dela florescer, ela vegeta. Nesse quarto caso, mostrado aqui, é a planta de dias curtos. Ela está numa condição indutora? Está numa condição indutora. No entanto, eu interrompi com a luz vermelha, ela ficaria numa forma não indutora. Mas se eu coloco a luz vermelha extremo, ela volta a uma condição indutora e, portanto, ela consegue florescer. Guardado que está esse flash de reversão do vermelho extremo, está sendo dado dentro do período de escape. Se passar do período de escape, não tem como reverter, e aí nesse caso ela não floresceria. Nesse quinto caso, ela está numa condição indutora? Está com fotoperíodo menor que seu fotoperíodo crítico. Então é uma condição indutora para o florescimento. No entanto, eu fiz o tratamento com luz vermelha, fiz depois com luz vermelha extremo e depois com a luz vermelha. O que aconteceu com ela? Prevalece a última iluminação a qual está submetida, considerando que experimento está sendo dado dentro do período de escape. Ela está numa condição indutora, no entanto, ela não floresce. O mesmo raciocínio pode ser feito para o último caso. Prevalece sempre a última luz ao qual está submetida. Isso para as plantas de dias curtos. Para as plantas de dias longos, vale exatamente o mesmo raciocínio. Vou fazer de uma forma rápida. Planta de dias longos, floresce quando submetida a um fotoperíodo maior que seu fotoperíodo crítico. Está submetida a um fotoperíodo maior que seu fotoperíodo crítico nesse primeiro caso? Está. Portanto, ela floresce. Em outras palavras, é uma planta de noites curtas. É uma noite curta para ela? É. Portanto, ela vai florescer. No segundo caso, é uma planta de dias longos. Essa condição é uma condição não indutora do florescimento, porque ela está submetida a um fotoperíodo menor que seu fotoperíodo crítico. Em outras palavras, é uma planta de noites curtas, portanto, nesse caso, está submetida a uma noite longa. É uma condição não indutora do florescimento, portanto, ela vai vegetar. No terceiro caso, essa condição, esquecendo que está sendo feita a interrupção no período noturno, uma planta de dias longos é uma planta de noites curtas. Esse dia é um dia curto para aquela planta. Ela não deveria florescer. Está submetida a um fotoperíodo menor que seu fotoperíodo crítico. Ela só vai florescer quando estiver submetida a um fotoperíodo maior que seu fotoperíodo crítico. Então é uma condição não indutora para ela. Por quê? Porque a noite está longa. No entanto, se eu interromper a noite com a luz vermelha, a noite fica com 2 pedaços menores, passa a ser uma noite curta e, portanto, ela vai florescer. E vocês podem fazer o mesmo raciocínio para todos os demais casos. Isso mostra que são os fitocromos que estão responsáveis pela percepção e que medem o número de horas no qual a planta permanece no escuro. E qual a natureza do estímulo fotoperiódico? E como que ele é transportado pelas plantas? Fizeram diversos experimentos utilizando enxertia. E sabia que a enxertia era capaz de transmitir o estímulo de uma planta induzida a outra. Com relação à natureza do estímulo fotoperiódico, existem diversos grupos, desde a década de 1930, que estavam buscando uma substância única que fosse um florígeno, uma substância mágica que basta colocar na planta e que ela vai induzir o florescimento, como se fosse um hormônio. Na verdade, não se sabe exatamente qual que é a sua natureza. Hoje sabe-se que diversos hormônios estão relacionados com o processo de florescimento nas plantas, que na verdade é uma combinação hormonal. Mas mais do que isso, foge ao escopo da nossa disciplina entrar nesse nível de detalhamento. Não existe uma substância única, existe na verdade um pool de substâncias e acredito que seja de natureza hormonal, que seja envolvido no estímulo fotoperiódico. E como que ele é transportado? Para ele ser transportado, se você faz o processo de enxertia, o cavaleiro está transmitindo o estímulo para o cavalo. Cavaleiro é a parte superior da planta. Cavalo é a parte inferior da planta que tem um sistema radicular. Se o cavaleiro está induzido ao florescimento e coloca sobre o cavalo, e o cavalo floresce, só vai haver essa transmissão se houver uma conexão dos tecidos vasculares. E neste caso, se o estímulo está vindo do cavaleiro para o cavalo, só pode ser via floema. Então o transporte desse estímulo é transmitido via floema.
poema. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!